gente! Começa agora o nosso Alô Comunidade, alô pessoal do YouTube, alô pessoal que está aqui com a gente. Vem aí a edição número 4 do Alô Comunidade. Bom, nas boas-vindas e alinhamento do mês de hoje, a gente tem uma notícia muito massa para dar para vocês, que é sobre, surpresamente, a gente tem um evento presencial, que foi algo que a gente nunca pensou em fazer, mas surgiu essa oportunidade e aí a Cumbuca Dev vai fazer um evento presencial para a gente poder celebrar aí esse tempo que a gente teve com a Cumbuca, conhecer, trazer mais pessoas da comunidade e vão acontecer muitas coisas legais, tá? Esse evento ele vai acontecer dia 31 de maio em Floripa e vai ser lá no Sebrae, tá? No auditório do 3º andar. Se você é de Florianópolis ou da região ali e quer participar desse evento, né? Quer ir até lá, você precisa entrar nesse link que eu coloquei ali embaixo, que é o tech.floripa.br, e aí a gente vai fazer a sua confirmação ali da participação, e é só isso, tá? O evento é gratuito, não precisa pagar, e, cara, vai ser muito massa. Eu só posso falar isso por enquanto. Se você não é de Floripa, ou você não mora ali na região, é um pouco mais difícil de ir até lá, né? Eu sei que é caro, envolve muitas coisas. A gente também vai disponibilizar uma transmissão ao vivo no YouTube da Python Floripa, que é quem está apoiando a gente aí nesse projeto, né? E quem cedeu o espaço para a gente também. Então, na transmissão ao vivo, a gente ainda não tem o link exato de qual vai ser, mas daqui a pouco eu já compartilho com vocês. Mas é só se inscrever ali no canal da Python Floripa, que assim que for lançado o nosso link ali, ele já vai avisar para vocês, tá? Outra parceira maravilhosa que a gente vai ter nesse evento é a Linux Chips, tá? A Linux Chips ela vai entrar com a gente trazendo alguns brindes, algumas surpresas ali nos sorteios, e também ela está participando junto com a gente, porque dentro desse evento a gente trouxe o lançamento do nosso curso chamado GitHub Essentials, que é um curso gratuito que vai ser disponibilizado para todas as pessoas, mas ele tem um ponto, porque quem tiver nesse evento, ou no presencial, ou na transmissão ao vivo, vai ganhar essa primeira aula. Para vocês saberem ali um pouquinho, né? A programação vai ter a abertura da casa, tem as boas-vindas com a Camila, a gente vai ter um painel também com pessoas convidadas, e a Rafa Galenbeck, a nossa diva do RH, ela vai ser ali a mediadora. Vai ter coffee break também, que é ótimo. Lançamento do curso GitHub Essentials. E para trazer mais a nossa comunidade, né, como o Cumbuca Dev é feita de código aberto e pessoas, a gente vai ter PRs abertos ao vivo. Então, para todo mundo participar, para todo mundo estar ali junto, presente. E caso vocês tenham alguma ideia, eu tive um problema aqui com o GitHub nessa fase, eu poderia entender assim, a gente vai abrir um PR na hora e vai adicionar o nosso curso. E aí depois, no final, a gente tem os nossos sorteios, o agradecimento e o encerramento desse evento. Ele vai ser das 9 ao meio-dia, tá? Bom, já dei um spoiler ali, né? Mas por que você deve participar do online ou do presencial? É porque o curso GitHub Essentials, apesar dele ser gratuito, ele só vai ser liberado para todas as pessoas em setembro, tá? Quem estiver participando do evento, quem estiver na live da Python Floripa e as pessoas estudantes da Linux Chips, elas vão receber esse acesso antecipado, tá? E além do acesso antecipado, a gente também vai ter aulas ao vivo em junho, julho e agosto, e aí você vai poder tirar suas dúvidas diretamente com a Camila Maia, que é a melhor instrutora do mundo, na minha opinião. Esse evento, para quem né? Ele é para pessoas iniciantes ou em transição de carreira, pessoas profissionais, que querem compartilhar também o conhecimento ali de Git, GitHub, entusiasta de código aberto, mas acho que eu posso resumir como ele é feito para todas as pessoas. Então, se você gosta de tecnologia, gosta da Cumbuca Dev, enfim, esse é o espaço para você e para a gente também celebrar toda essa trajetória. Esse ano a gente completa em agosto 2 anos, e tem sido um processo muito legal, e estar lá e comemorar com todos vocês vai ser maravilhoso.
E é isso, essa é a arte caseira, manual que eu fiz. Toda vez que eu faço uma arte, um designer chora, eu tenho certeza. Mas essa é a nossa arte, então, dia 31 de maio, das 9 ao meio-dia, no Sebrae, lá em Florianópolis, vai ter o nosso evento aí, híbrido e gratuito, para que você possa participar. É isso, gente, participe, vai ser muito maneiro. E aí vem a segunda parte, o Alô Comunidade, com o nosso querido Gabriel Almeida. Faça um barulho para ele. O Gabi, ele é cofundador, arquiteto e principal desenvolvedor do Langflow. Ele é formado em administração de empresas pela UFO e estudou ciência da computação na Unip. Ele tem anos de experiência como cientista de dados em diversos projetos globais e está na lista dos 100 maiores contribuidores de open source do mundo e tem como objetivo democratizar o acesso à inteligência artificial. Para mim é uma honra ter essa pessoa tão importante aqui, dividir esse dia com o System of a Down também, agora que eu fiquei sabendo. Mas o Gabi, ele traz para a gente também essa coisa de muito orgulho de ser brasileiro, de ver aonde, né, a tecnologia aí brasileira, os contribuidores de open source brasileiros estão chegando, né? E é isso, Gabi. Se quiser adicionar alguma coisa aí ao teu currículo, contar um pouco mais da tua história, somos todos ouvidos. Tá. Uai. Oi, gente, tudo bem? Acho que falta meu currículo aqui, eu sou mineiro, também é importante, acho que faz diferença. Uberlândia, aliás, está muito grande na cena de startups de inteligência artificial no Brasil ultimamente, está muito, muito impressionante. Mas, no mais, eu acho que essa frase aí até que resume bem. Teve assim, é muito trabalho também, certo? Isso aí é só a entrega de muita coisa que teve, muita pessoa que ajudou, muita, né, a comunidade em si, tipo, eu falo que eu nunca, tipo, fiz muito curso, essas coisas assim, mas na verdade tudo que eu sei é porque alguém compartilhou, né? Então acho que o valor da comunidade é enorme. Maravilhoso. Eu também vou jogar. A Camila colocou ali no chat para vocês o LinkedIn do Gabi, né? Como a gente fala aqui, o Alô Comunidade é para conectar as pessoas. Então, vai lá, fala com o Gabi, ele é mineiro, ele é gente boa pra caramba. Precisa de alguma ajuda, alguma coisa? Opa, te vi na Cubuca Dev, vamos conversar. Porque é disso, né? A gente sabe que tecnologia é muito importante, mas acho que mais do que isso, ela é feita de pessoas e o Gabi foi uma pessoa muito especial que a gente conheceu na Python Brasil do ano passado, e desde lá ele participa ativamente aqui da Cumbuca, está sempre sabendo das nossas novidades, eu sei que ele tem uma agenda bem corrida, e a gente fica muito feliz também de ter esse apoio dele, né? E aqui ele trouxe algumas dicas rápidas aí, para quem está iniciando a carreira. Você quer falar, Gabi? Pode contar um pouquinho mais aí. Sim, acho que é legal, acho que eu tentei pôr nessa lista algumas coisas que eu percebi que aquela coisa do tipo, na hora que você atinge alguma coisa, você fala, peraí, deixa eu voltar para trás e entender por que isso deu certo, né? Uhum. E uma coisa que eu percebi que teve muito valor, é que eu tive muita sorte em um momento que foi que eu consegui, o Rodrigo, né, que é meu sócio da Logspace, a gente começou só pegando uns freelances, né? E isso cai muito nessa primeira parte, que significa assim, você construir algo pequeno toda semana, trabalho é isso, né? Quando você consegue um emprego, você faz coisas pequenas todo dia, toda semana. Mas assim, se você não tem um emprego, como que você atinge isso, né? E aí, tentar achar coisas o tempo todo, achar literalmente qualquer coisa. É que, assim, idealmente você vai buscar alguma coisa que você está querendo aprender ou algum nicho que você percebeu que é onde você quer trabalhar, mas, assim, todo tipo de problema que você tentar resolver vai te ensinar alguma coisa. E mostrar para o mundo. Até nesse segundo passo aí, que é o peço feedback cedo e sempre,
assim, o tempo que eu já perdi, não perdi, é aquela coisa, você fez, você aprende alguma coisa, você vai a fundo, aprende alguma coisa, no final das contas não era aquilo que era para ser entregue, você volta e tem que ficar indo e voltando. Então, assim, nos momentos em que, né, construindo o Langflow, que era trabalhar 18 horas por dia, 16 horas por dia, fim de semana, etc., e passar muito tempo sozinho, às vezes me levava para o caminho errado, e perdia tempo. No final das contas, eu estava perdendo tempo porque eu estava com pressa, certo? Eu tinha medo de perder o timing do que eu estava querendo entregar, de, sei lá, vou adicionar um modelo novo no Langflow e aí, porque, sei lá, o OpenAI lançou um modelo ontem, ou hoje, na hora do almoço. Então, se eu conseguir lançar agora, no final da tarde já tem lançado, a gente já pode falar que o Langflow tem isso, então o tempo faz muita diferença em muitos casos, né? E aí, ter essa comunicação o quanto antes, decidir as coisas em grupo, ajuda muito. Essa coisa de aprender a fazer perguntas e respostas, eu acho que é a parte que, assim, quando eu não sabia programar nada, praticamente não sabia resolver nenhum problema técnico, ou tipo assim, eu já mexia no computador por muito tempo, certo? Desde criança. Desde os 2 anos eu já era fuçado, gostava de jogo e tal, essas coisas. Então, para mim, não existia não existia assim, não existe resposta para isso na internet, entendeu? Então, essa era a habilidade que eu tinha, que me ajudou imensamente na hora de começar a aprender a programar, tudo que eu tive que aprender, eu hoje eu sou, tipo assim, vamos dizer, um engenheiro de software, um desenvolvedor, mas eu era cientista de dados antes. E isso foi tudo buscando na internet, buscando documentação, achando fóruns, porque é aquela coisa que todo programador sabe que na verdade vem logo abaixo, que é quando você tem você encontra um erro, ou você encontra, não, tipo assim, você encontra um tutorial. Raramente o que você está fazendo, na hora que você terminar o tutorial, você vai ter dado tudo certo, sabe? Você vai ter um monte de probleminhas, vai ter versão diferente, sempre vai ter alguma coisinha que vai ser diferente e você saber perguntar, saber entender o erro, saber perguntar na internet é o que vai fazer você chegar mais rápido nas respostas que você quer, né? E aí é uma coisa que também pesa muito, eu acho, para quem está começando a programar, que é entender que programar é errar constantemente. Assim, na hora que você perceber que você passou, sei lá, não, eu acho que até o ponto é diferente. É tipo assim, quando você está começando a estudar, você vai lá, vai fazer um tutorial, vai pegar um livro para ler e vai seguir lá os passo a passo, vai pegar um vídeo no YouTube, qualquer coisa. Você vai em 1 hora, você vai ter pensado em desistir umas 30 vezes. E, assim, isso acontece... tá bom, hoje em dia não tanto, mas para alguns problemas ainda acontece, sabe? E porque, tipo, isso. Programar é isso. Programar é bater a cara, pular, vamos dizer assim, barreiras. A cada 5 minutos você tem uma barreirinha nova, aí você vamos para a próxima, agora para a próxima, agora para a próxima. Eventualmente, isso diminui um pouco. Mas acho que o que mais diminui tipo, o que mais muda é o entendimento de que isso é uma constante, de que você vai errar e que você vai achar a resposta e a sua resposta às vezes vai estar errada e que não tem problema, tá tudo bem, faz parte. É isso mesmo, esse é o objetivo, né? Isso. Isso, exatamente. A gente não, a Bruna falou aqui que é importante demais mostrar que as coisas não dão certo de primeira, né? Isso, assim, se tem algum lugar que você pega essa lição rápido, ou que você deve pegar essa lição rápida, é na programação, porque é muito frequente. E aí, assim, eu mesmo, quando eu comecei, eu pensei em desistir e passei bastante tempo, né, ficando sem programar e tal, porque eu achava que, pô, caramba, não é para mim mesmo, eu estou estudando isso aqui há 3 meses, aí eu fui fazer um for loop e eu não estava entendendo como o for loop funcionava. Eu falei, não é possível.
Não é possível que eu não estou entendendo como eu, tipo assim, faz 3 meses já que eu estou fazendo isso e eu não entendo o básico. Não é possível, não é para mim mesmo, esquece. Mas não, as coisas mudam, você aprende e vai um dia de cada vez. É aquele negócio, eu não estava fazendo coisas com tanta constância, eu não estava programando toda semana e tal, então as coisas se perdem, você esquece, e aí depois você precisa voltar é, e aprender de novo, né? E acho que esse último ponto vai até um pouco de encontro com o primeiro, que é essa coisa de você acabar conectando com alguém que te instiga, né, e que põe problemas, que levanta ideias, simplesmente pelo fato de saber se é legal ou não aquilo acontecer, testar, sabe? Vamos testar isso. E se a gente, né, eu e o Rodrigo, a gente passava a noite conversando, e falou, cara, e se a gente pegar um modelo e pegar aquele e fazer um modelo que treina, sei lá, em modelo de deep learning, certo? Era que a gente ficava pensando em todas essas coisas mais de ciência de dados e tal. Então, um modelo de aprendizado profundo que lê, que vai aprender só as letras. E aí, será que ele consegue escrever se ele souber só letra? Porque tokens, igual GPT e esses modelos têm, tipo, 50 mil tokens. Letras são só 25, 26 letras, sei lá. É mais fácil. Será que a gente consegue fazer alguma coisa assim? E aí, tipo, pronto, então vamos. E aí a gente começava a fazer. E nisso, é tudo aprendizado. Tá lá um notebook largado lá no meu antigo laptop, mas a gente aprendeu, entendeu? A gente cresceu ali vendo se funciona ou não e usando modelos mesmo às vezes da comunidade, pegando, tirando camadas, modificando ele, fazendo de formas diferentes, sabe? Porque era coisa que a gente gostava de experimentar. E, e isso aí veio, tipo, dessa conexão, né? Eu e o Rodrigo, a gente conheceu porque um amigo meu... Eu fiz um chatbot pro GPT-2 em 2019, que, ó, já, tipo assim, 2019, eu não sabia nada. Esse chatbot, ele era... depois eu fiz com o Twilio, eu tinha feito com... Acho que com uma biblioteca qualquer lá, e aí eu fui banido do WhatsApp, aí eu aprendi, comprei um telefone lá do Twilio. Pois é, tipo, 11 horas da noite, banido. Você espere 3.600 minutos para tentar de novo. Aí eu, uai, peraí. Eu mandei e-mail, ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Conta, eu vou contar. E aí peguei o chatbot. Eu posso até contar um pouco dessa história toda, né, do Rodrigo. Fiz esse chatbot de GPT-2 só para poder mostrar para meus amigos, porque já era, assim, já era impressionante demais, né? E aí um amigo meu falou, cara, posso mandar o seu telefone para um amigo meu, para você mostrar isso para ele? Eu falei, claro, manda. E aí esse cara passou, tipo, uma semana, ele, vamos pegar um freelance junto? Eu tenho uma conta boa, né, uma reputação boa com freelance. Vamos... Aí eu pego lá, a gente divide meio a meio, você faz a parte de trabalhar, de programar e tal, a gente vai levando. E aí foi, tipo assim, na época, eu era estagiário. Não, eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego de programador, né? Isso eu já tinha 27, 28 anos, em julho de 2019. E aí, beleza, consegui. Eu estava nesse emprego que não era muito de desenvolvedor, mas era já mexendo no computador, já conversando com pessoas, né, mais técnicas e mais sênior e tal. E peguei esse freelance com ele que era para construir era uma aplicação de conversacional com, com o pessoal do Vale do Silício. Então, assim, eu já podia falar que eu estava trabalhando para o Vale do Silício na primeira coisa, entendeu? E aí foi isso aí, nossa, isso foi muito legal. Ganhava, tipo, não ganhava bem, não, mas era, no Brasil, era muito dinheiro, porque era, tipo assim, a gente tinha combinado 10 horas por semana, sabe? E era o mesmo salário que eu ganhava no outro emprego. Então, isso porque ainda dividia meio a meio
o pagamento com o Rodrigo, que era o meu sócio. E aí a gente foi começando a pegar projetos, eu ajudava nele em vários outros serviços de NLP e tal, aprendemos muito, eu aprendi muito, porque realmente eu não era um bom programador, mas assim, nada mesmo, assim, eu devia ter escrito, sei lá, alguns milhares de linhas de código na minha vida, só que era porque eu fiz uma iniciação científica na faculdade, porque eu precisava ter, eu queria conseguir treinar um modelo, e eu não sabia o que, certo? E aí na hora que eu estava sendo pago, né, que era do PBIT, eu estava sendo pago para treinar um modelo, ou seja, eu estava estudando e aprendendo, foi o jeito que eu achei, né, de aprender mais rápido. Porque na faculdade, eu queria aprender Python, na faculdade não tinha Python, e eu não, então tudo era sozinho, tudo em casa. Aí esses freelancers foram indo, eventualmente ele chegou e falou, não, vamos fazer o seguinte, você trabalha para mim tantas horas por dia e a gente começa. Aí eu pedi demissão do emprego que eu estava, que eu já era desenvolvedor na época de C Sharp. Desenvolvedor não, eu tinha um emprego de desenvolvedor de C Sharp, eu não era muito bom também. Tanto que no dia que eu fui lá pedir demissão, o chefe... Gabriel, o chefe está te esperando lá na sala, quer conversar com você. Ele estava me mandando embora. No mesmo dia. E aí, isso foi sorte, acho que muita sorte. E aí, pronto, né? Fui embora, fui seguindo nos freelances e trabalho de ciência de dados, assim, análise de dados no geral, assim, tudo que você puder imaginar, mas a maioria era texto, né? Aí a gente pegou veio um projeto do iFood, que eu trouxe para dentro da empresa, para a gente conseguir levar o projeto junto, era de prevenção de lavagem de dinheiro. Então, tipo assim, foi sensacional, trabalhando lá dentro né, mexendo nas coisas do iFood, nos dados e tal, sabe, tabelas de terabytes e aquela coisa inimaginável, assim, foi muito doido, muito legal. E depois eu consegui uma proposta de emprego, um amigo meu queria que eu trabalhasse na empresa que ele estava trabalhando, e aí o Rodrigo conversou comigo e falou, não, vamos virar sócio, e a gente toca esse trem junto. Eu falei, então tá. E aí a gente virou sócio, e continuamos, e aí, tipo assim, era serviços, né, e acabou que eu era muito rápido para achar coisa, para achar solução, para programar, até que sim, mas assim, eu era rápido nesse sentido de não ficar preocupando muito com detalhe que eu não sabia. Eu já ia e falei, não, peraí, se eu não sei, alguém vai saber, eu vou lá e vou resolver. E eu era rápido de entender se aquilo lá era a solução ou não e tal. Foi indo, mas a gente não tinha produto e a gente percebeu que, pô, a gente tentou realmente fazer escalar o serviço. A gente chegou, tipo assim, tentou por meses, alguns meses, chegou a chegar um ponto que, tipo assim, mês que vem a gente vai faturar 100 mil reais. Aí a gente, que caramba, tô virando de verdade. E não deu certo, porque tinha que escalar o Gabriel. A gente contratava pessoas, mas as pessoas têm um tempo de até começar a acelerar. E aí acabava que era tudo eu que fazia. E aí não dava. Não deu certo. A gente começou de novo. Não, começou de novo não, né? Mas desacelerou, voltou ao que a gente tinha normal. E aí, pensando que a gente tinha que ter um produto. Aí, né, 30 de novembro de 2022, veio o Chat GPT, mudou o mundo para sempre. Passou um pouquinho, eu esbarrei no LangChain, que é uma biblioteca open source de Python, que facilita, tipo assim, o LangChain nasceu em outubro, certo? Então, ele nasceu antes do ChatGPT, porque o GPT-3 tal, já tinha a API deles. Então, já dava para você construir as coisas que o LangChain faz antes do ChatGPT. Só que o boom fez todo mundo ver, né? E aí, o LangChain facilitava você construir uma aplicação, por exemplo, um agente de AI, igual tem hoje, que é muito mais fácil. O negócio chama LangChain, que é porque assim, por exemplo, você meio que encadeia uma chamada de API atrás da outra e vai formando um texto, e aí você põe lógica, programação no meio do caminho e você consegue, por exemplo, dar memória ao modelo ou fazer o RAG, né, que é o negócio que você
traz informação de fora para dentro do sistema, ou para dentro de um prompt de uma LLM, para poder fazer ela saber alguma coisa que ela não sabe, certo? Esses aí são conceitos que, aliás, quem não sabe, é muito bom estudar isso, porque AI, inteligência artificial, faz parte da vida do programador 100% agora, mais do que nunca. Todo mundo... obrigado. Eu até falo que, tipo assim, que é interessante o que a gente está vivendo agora, porque todas essas coisas que está fazendo engenharia de inteligência artificial e os conceitos que eles estão falando, era tudo conceito de ciência de dados, que agora faz parte de todo desenvolvedor, sabe? Não, você tem que ter avaliação dos seus dados, tem que testar os seus dados. Isso tudo a gente já fazia, e agora só que era cientista de dados que fazia aquilo. Agora é todo mundo, sabe? Todo mundo tem que ter a noção de que você está rodando uma parte do seu código que ela é probabilística, e ela, com certeza absoluta, vai te dar respostas que você não espera de vez em quando. E aí, como você lida com isso, né? Mas aí, em março, tipo assim, em fevereiro, eu conversei com o Rodrigo, no começo de fevereiro, fui explicar para ele o que era o LangChain. Estava lá no Slack, o Slack tem uma ferramenta de desenhar na tela. Aí eu fui desenhei uns quadradinhos, desenhei umas linhas, falei, você pega... porque o LangChain, ele trabalhava muito na ideia de composição. Então, você pega uma classe, instancia ela, passa para dentro da outra classe, a outra classe vai usar essa, e aí você vai construindo, vai compondo uma coisa maior. Então, eu falei, cara, é isso aí, você pega uma memória, passa para chain, pega um modelo, um LLM, passa para chain, e agora você tem uma chain que usa esse modelo e salva as mensagens na memória. E aí, a gente tem que fazer isso, vamos fazer isso. Eu falei, vamos, eu falei, mas peraí, a gente estava construindo um projeto open source na época, eu falei, vamos largar isso e começar essa outra coisa? Eu falei, cara, eu acho que sim, eu acho que é agora, sabe? Tipo assim, se for uma hora, é agora. E aí, eu desliguei a ligação, mandei a mensagem para ele, falando, React-Flow é uma ferramenta open source também que ajuda você a construir UI com drag and drop, coisa assim, facilita várias coisinhas de, tipo assim, mesmo do que o Langflow é mesmo, assim, né, de blocos, e aí você constrói grafos, liga um node no outro e tal. Mandei para ele, aí ele já pirou e falou, posso falar pro Otávio fazer? Começar? O Otávio era nosso estagiário na época. E aí eu falei, vai, manda bala. No dia seguinte já tinha protótipo. E assim, em 8 de fevereiro foi o primeiro commit no repositório. Acho que no finalzinho de março, não, no comecinho de março, a gente tinha lançado já. E aí foi uma loucura. Tipo assim, lançamos com 4 arquivos de Python no back-end e um front-end é sempre uma loucura, né? Nem sei quanto, mas era muito pouco código, era muito pouca funcionalidade, na verdade. Era tipo assim, mas o que a gente vai fazer? Não, vai fazer X, Y, Z. A gente pegou essas 3 coisas e fez. Adicionou meia dúzia de componentes lá, nem funcionava direito, e é isso aí, pronto. E lançamos. Aí, coisa de, sei lá, menos de um mês já tinha 1000 estrelas no GitHub. E aí a gente, caramba, alguma coisa, acho que tá dando certo? O que é isso? Foi virando uma loucura, né? Continuamos conversando, aí veio o pessoal do LangChain veio conversar com a gente. Porque vamos fazer um webinar, não sei o quê. O LangChain, nessa época, já devia ter, sei lá, uns 40 mil estrelas no GitHub. Eles estouraram muito no começo do ano passado. Aí fomos, conversamos com ele, com o Harrison Chase, tudo, né, tudo cheio de... todo nervoso, com fã, eu e o Rodrigo dividindo a mesma câmera, tudo ansioso para falar com o cara. E aí fizemos a webinar. O webinar foi com a gente e o Flowise, que aí nessa época o Flowise já tinha nascido, ele era concorrente nosso, mas na época não era, eles eram muito pequenininhos. A gente, tipo assim, na época do webinar, a gente já tinha umas 7 mil estrelas, eles tinham umas 1000. Então a gente falou, a gente vamos, tipo assim, ser amigo e tal, acho que vai dar tudo certo. A gente teve esse webinar, beleza. Esse webinar,
mas um montão de estrela. Aí o Harrison Chase manda um dia, chega e manda mensagem para mim, faça seu e-mail, que a OpenAI quer falar com você. Aí eu, tá bom, Aí eu peguei, mandei o e-mail, e aí era a OpenAI, o cliente da OpenAI queria conversar com a gente, porque eles queriam usar o Langflow. Aí o cliente da OpenAI era a Nature, na verdade Springer Nature, né, que é a editora, e a revista Nature, publicadora da revista Nature. E eles queriam dar um jeito. Aí o diretor de AI, já chegou e falou, cara, é porque eu estava brincando com o LangChain, eu falei, não, isso aqui funciona muito se tiver uma UI, eu vou construir. Aí ele foi procurar na internet e já existia, aí era o Langflow. Então aí ele falou, não, eu precisava conversar com vocês e tal. E aí, tá. Nisso aí começou a vir um monte de possíveis investidores, conversar com a gente era muito imaturo ainda, a gente era uma empresa pequena, não tinha um plano, não tinha nada, a gente tinha alguns amigos que davam conselhos para a gente, e um dos conselhos que eles falaram não fala de número e nem fala que vai aceitar ou não, sem ter um plano muito forte do que vocês vão fazer, porque vocês vão dar pedaço à toa da sua empresa. A gente, tá bom, pode deixar, não vamos fazer nada disso não. Fomos indo, continuamos. Isso foi tudo em 2023. Isso aí eu falo em março, vamos falar assim, em julho, essas coisas estavam acontecendo. Porque teve a NVIDIA veio falar com a gente, e aí a gente ficou, claro que a gente ficou super animado, né? Mas eles falaram, não aceita. Faz o plano e volta a conversar com eles depois. Tá bom? Aí, tá, a gente foi indo, a comunidade foi crescendo, atingimos 10 mil estrelas, foi indo, foram tendo vários, a gente tinha um cliente que era BetterUp, que é uma empresa que era do Príncipe Harry, então a gente era super animado, né, de ter esse pessoal, e aí a gente continuou, então, tipo assim, era eu no back-end, e tinha o Otávio, o Cris e o Lucas no front-end. A gente teve alguns desenvolvedores no meio do caminho que tentaram entrar no time do back-end, mas ficaram por pouco tempo, depois pararam. E aí, basicamente, quase tudo fui eu que fiz. E também gerenciava o projeto. Lembrando que, assim, eu nunca tinha feito isso, certo? Nunca tinha trabalhado com pull request, nunca tinha trabalhado com issue. Era tudo local, era eu que fazia o meu código, não precisava de Git, certo? E não de Git, né? Não precisava do GitHub, porque para o GitHub privado tinha que pagar, ou então não funcionava. Mas a gente tinha algumas pequenas projetinhos open source, só que nem sempre era eu que trabalhava neles o tempo todo, né? E muito menos chegar para o request para um projeto que tinha 3 estrelas, não ia acontecer nada. E aí a gente... Eis que eu tive que aprender tudo isso, sabe? Aprender GitHub Actions, tudo que o Langflow tem lá, hoje eu tive que aprender fazendo... O povo fala que eu tenho, acho que, sei lá, 10 mil commits. Isso aí é porque eu erro muito. Por isso que tem esse tanto de commit, porque eu fiz muito commit aí que eu tive que refazer tudo de novo, porque não funcionava, sabe? E aí, tá. Nisso aí foi indo, a coisa foi indo, a gente não conseguia muito dinheiro, não conseguia muitos... a gente tinha muito contato de investidor, essas coisas assim, mas não muito dinheiro. A comunidade continuava crescendo, a gente fez um Discord que chegou a ter 3 mil pessoas na época, tudo isso em 2023, né? Tudo isso aconteceu pensando assim, o Langflow lançou, vamos falar que ele lançou em 14 de março. Eu não lembro exatamente se era essa data, mas eu acho que foi. E aí, tá, em janeiro a gente recebeu um e-mail que o pessoal queria conversar com a gente. E em 14 de março a gente estava lá em São Francisco conversando com eles, com tudo pago assim e tal, negociando já. E em 4 de abril a gente anunciou que a gente tinha sido adquirido pela DataStax, que é uma empresa lá do Vale do Silício, lá de Santa Clara, é uma empresa que trabalha com o banco de dados que chama Cassandra, e eles têm o banco de dados Astra,
que é um banco de dados as a service. Eles têm, né, alguns produtos, todos eles voltados ou ajudar o Cassandra, a pessoa a usar o Cassandra, as empresas, né, na verdade, ou a fazer, usar um produto que facilita a pessoa usar o Cassandra sem ter que ela mexer muito no Cassandra. Né? Eles têm clientes como, tipo, o Netflix é cliente deles, Apple é cliente deles, tem uma Home Depot, tem um monte de empresa gigantesca já que é cliente deles, né? A American Express. E aí, né, tipo assim, beleza, isso aí tirou o problema que era arrumar dinheiro, mas agora tem outros milhões de problemas. Hoje em dia, tipo, eu nem não passo um segundo sem trabalhar, antes era menos. Só que na verdade, antes eu trabalhava muito mais sentado programando, hoje, na hora que eu não estou fazendo isso, eu sinto que eu não estou trabalhando, mas aí tem mensagem no Slack, tem mensagem toda hora, né, alguma coisa, ou reunião e tal. Mas eu continuo programando muito, menos do que antes, né, porque agora tem bastante gente ajudando, mas muito. E outra, o projeto atingiu agora uma escala muito maior, né, então a gente bateu 60 mil estrelas essa semana. Então, assim, nossa, não estou nem acreditando nisso. Tá muita estrela. E a gente tem, acho que, uns 18 mil pessoas no Discord, sabe? Tem a comunidade brasileira, se vocês quiserem entrar lá, tem muita gente legal. A gente fez uma competição aqui no Brasil, ano passado, em julho, agosto e tal. Teve gente que conseguiu entrou no projeto pensando assim. Aliás, eu conheci um deles, porque ele é amigo de um amigo meu, chama Victor. Ele chegou para mim e falou, cara, eu só queria te falar, ele veio aqui porque ele é funcionário do meu amigo. E aí ele chegou, só queria te conversar com você rapidinho. Eu tô até meio tremendo, porque tipo assim, só queria te falar que o Langflow mudou a minha vida. Eu falei, por quê, cara? Eu falei, cara, eu tava perdido, eu não sabia como que eu ia fazer para mudar minha carreira, eu tava mudando de carreira. Eu esbarrei no Langflow, no Discord do Langflow, na hora que eu vi tinha brasileiro, e aí era algum lugar que eu podia conversar sobre inteligência artificial e começar a aprender, e aí a ponto de que ele ganhou a competição e foi contratado por causa disso, entendeu? Então, a competição foi sensacional, sabe? Era no Brasil, era só Brasil, todo mundo. Hoje em dia a gente está fazendo competição na Ásia, na Índia, acho que vai ter uma agora na África, mas o do Brasil foi mais assim, né? Tinha que começar aqui, né? De qualquer forma, porque foi aqui que a gente nasceu. E aí, eis que, tipo assim, ano passado foi um turbilhão, foi lindo, foi muita coisa, era notícia o tempo todo, notícia legal, né? Aí veio a Python Brasil, conheci vocês, foi muito massa, muito, assim, eu identifiquei na hora com o projeto, porque eu falei, cara, é isso, eu não sabia, passei aperto pra caramba para entender tudo que o GitHub oferece, sabe? Tudo como que é trabalhar com projeto open source e tal, e isso, com certeza, é um conhecimento muito valioso de ter. Principalmente para quem está começando a carreira. Tipo, você saber isso, você ter o seu GitHub limpinho, bonitinho lá, mostrando para as pessoas as coisas que você faz, seja bom ou seja ruim. Na hora que eu contrato, a primeira coisa que eu faço é olhar no GitHub. Se não tem, às vezes não tem. Às vezes a pessoa trabalhou muito tempo em empresas mais fechadas, então tudo bem também, não tem problema. Mas é o que mais vem aos olhos, é o jeito mais fácil da pessoa acessar um pouco de quem você é como profissional, né? Então é muito doido. Ano passado também veio parceria com a NVIDIA. Aí, em dezembro do ano passado, eu recebi parceria com a NVIDIA na parte Enterprise, certo? A DataStax tinha essa parceria com a NVIDIA. Aí, em dezembro, eles me mandaram uma mensagem falando que queria mandar no LinkedIn, falando, Gabriel, preciso de tudo bem e tal, a gente tem queria saber se você pode fazer uma reunião com a gente na segunda-feira às 9 da manhã. Eu, do que você está falando? Nem te conheço. Eu mandei mensagem internamente, falei, essa pessoa está me mandando mensagem aqui, eu tô com medo dela ser bandida, tá certo mesmo, não é spam, não. Não, parece que é uma pessoa, não trabalha, a gente não conhece, mas é uma pessoa da NVIDIA mesmo. Então tá. Respondi, marquei a reunião com eles,
E aí eles chegaram, então, olha o que a gente está fazendo. Aí mostraram o R2X, é um produto, depois tem no YouTube, tem um vídeo, que é um produto deles que constrói um avatar de inteligência artificial, e ele tem voz e tal, e o cérebro dele é feito dentro do LangFlow. E aí, tipo assim, mostraram para mim, eu não estava nem sabendo. Ó, estamos fazendo aqui, vê o que você acha. Aliás, a gente está precisando disso aqui, será que você pode ajudar a gente? Claro, isso era tipo 22 de dezembro, 23 de dezembro. Aí eu trabalhei no Natal para arrumar, para deixar o trem pronto para eles. E assim, aí virou tipo assim, uma parceria com a NVIDIA, que eles fizeram, né? Não foi a gente. E aí a notícia na reunião era: a gente precisa disso pronto, porque vai mostrar na CES, que é uma conferência de eletrônicos para consumidores, alguma coisa assim, que acontece lá em Las Vegas. É o maior evento de tecnologia, vamos dizer assim, inovadora do mundo, porque lá você vai ter carros super avançados, carros que não vai mostrar, protótipos de coisas, esses robôs e tal. É super legal. E quem ia fazer a abertura do evento, acho que era, ou o fechamento do evento, era o CEO da NVIDIA, chama Jensen Huang. Ele chegou, falou lá um monte de coisas, e ele, num certo momento, ele foi falar sobre inteligência artificial, agentes, e como a NVIDIA ia proporcionar as pessoas fazer mais usar os agentes no próprio computador, e aí no telão tinha o LangFlow lá, tipo assim, no telão atrás do Jensen Huang. Depois, se vocês procurarem o LangFlow AI no Instagram, tem tem umas fotos lá desse momento, assim, né? E aí, isso aí era quase como se tivesse vendido a empresa de novo, porque, nossa, deu um boom. Eu lembro que eu acordei com, sei lá, dezenas de pessoas me adicionando no LinkedIn, mensagem infinita, tudo de novo, sabe? Foi muito doido. Só que aí virou, tipo, agora eu tenho reunião semanal com a NVIDIA, que a gente está trabalhando nesse projeto aí, para a gente a gente possivelmente vai lançar com o LangFlow Desktop, que está quase saindo aí também. E eis que em fevereiro agora, a DataStax e a IBM anunciou planos de adquirir a DataStax. E assim, todo mundo, eu sou enviesado, eu não sou suspeito para falar, mas todo mundo que eu conversei acha que foi por causa do LangFlow que eles compraram a DataStax. Não por causa, mas foi um fator grande na conversa. E aí, semana passada, lembrando que assim, a gente ainda não faz parte, a gente não é uma empresa só ainda, então a gente não pode trabalhar junto, certo? A gente pode trabalhar como se fosse uma parceria normal. Você olha o meu código open source, eu olho o seu código open source, a gente faz reunião, cada um vai para o seu campo depois. Então a gente conversou. Mas semana passada eles adicionaram o LangFlow dentro do WatsonX.ai, que é a plataforma deles. E sem avisar também. A gente falou, ó, a gente não deve, como é que fala? A gente não deve nada a vocês. A gente quis adicionar na nossa plataforma e o LangFlow é open source, a gente faz o que a gente quiser. E aí fizeram. Foi bem, assim, foi uma surpresa boa semana passada. Mas, assim, acho que deu para contar bastante coisa. Claro que faltou um monte de momentos aí, mas eu acho que deu para contar bastante coisa da história do LangFlow. Acho que eu não falei nada sobre ele, né? O LangFlow é um projeto open source, construído por brasileiros, que facilita as pessoas a construírem aplicações com AI. E assim, sem código, mas se você quiser código, você consegue editar os componentes todos na tela. Todos eles têm uma classe de Python super simples de fazer. Então, é muito bom. Tem muita gente usando, por exemplo, para explicar conceitos complexos. Então, por exemplo, se eu fosse explicar o RAG que eu mencionei aqui, com certeza eu ia dar um jeito de usar o LangFlow, porque
todo mundo, é isso que todo mundo fala. Os vendedores da DataStax falam que a vida deles facilitou, porque toda vez que eles querem explicar alguma coisa para um cliente, eles usam o Langflow que a pessoa entende. Sabe? Cientista de dados consegue, né, explicar para os stakeholders ou para outros departamentos conceitos, ou até mesmo o departamento constrói as próprias aplicações, porque não precisa de código, eles conseguem atingir os objetivos deles, né? Então, o Langflow tem feito muito, eu acho, para democratizar a AI, até por isso que a gente pode fazer. Aliás, eu vou compartilhar um link aqui com vocês, que esse link é útil para ajudar com isso, que é o Langflow.new. Esse link é uma forma super, assim, sem ficção nenhuma de vocês olharem e tentar entender como é que é, certo? Aí você pega, consegue criar o seu flowzinho ali, consegue até ter uma API Keys da OpenAI, você consegue usar e ter uma noção de como que é o Langflow, sem precisar instalar nada. Lembrando que ele é open source, se você instalar, você tem acesso a muito mais features, muito mais funcionalidades. Mas eu acho que foi mais ou menos isso. Nossa, maravilhoso, muito bom saber da trajetória. A gente já fica feliz por ver o Brasil assim brilhando, né? Mas muito legal mesmo e ter essa noção de ti, né? Que não é algo fácil, não é uma coisa que foi da noite para o dia, né? Foi muito trabalho, muito estudo, mas a gente também vendo essas figuras, né, brasileiras aí alcançando cara, lugares que a gente talvez não imaginaria, né? É muito maravilhoso mesmo. A gente tem algum tempinho para as dicas práticas e perguntas que eu vou fazer bem rapidinho. A gente tem uma pergunta da Jaque. Se você tem indicação de bons fóruns para tirar dúvidas e conversar sobre Python. Você tem algum assim da cabeça? Olha, com certeza, essas comunidades Python Brasil, essas coisas assim, ou ajuda, ou as locais, dependendo da cidade que você pode ajudar. Tipo, igual lá eu sei que em Ribeirão tem o Grupai de Ribeirão, ou você mesmo pode fazer um. Oi, desculpa, pode falar, já. Perdão, só para dizer que eu sou do Rio, desculpa, tá? O Rio, com certeza, deve ter alguma comunidade massa, né? A Jungle Girls normalmente são muito fortes. PyLadies tem bastante também. Não sei se tem no Rio, né? Mas tem. Porque, assim, na real, você pensa também, eu sei que pessoalmente é muito bom. Eu acho que vale lembrar que, assim, eu trabalhei quase 2 anos com o Rodrigo, nunca vi a cara dele, meu sócio, até a gente, sabe? Então, tipo, não é tão necessário que seja presencial, mas isso ajuda pra caramba, né? Mas se você puder, e até mesmo na comunidade do Langflow, sabe? Porque, no final das contas, o povo tá usando o Langflow, só que a comunidade é bem avançada no sentido de já criar componentes novos, já entender funcionalidades e tal. E o Langflow, por ser open source, você consegue ter, tipo assim, um conhecimento legal, porque é Fast API que usa, né? Consegue ter um conhecimento bacana. Até outro ponto legal é a Live de Python, que é do Dinossauro, excelente, assim, e é uma comunidade bem ativa. Assim, tá? A live está lá, tá todo mundo conectado, conversando, e ele explica muito bem, ensina com uma profundidade muito bacana. Muito legal. Outra pergunta que a gente tem aqui é da Letícia. Que conselhos você daria para quem está migrando para a área de IA e quer contribuir com projetos open source como o Langflow? Oi, Letícia. Acho que a Letícia, ou eu conheço ela, ou eu já fui na empresa que ela trabalha, alguma coisa assim. E acho que para IA especificamente, o conselho acho que primeiro de tudo é usar mais do que você pode, assim, em todas as áreas, seja usar o ChatGPT para entender como ele funciona, certo? É o principal fator. Desculpa. Deixa eu continuar respondendo.
usar o ChatGPT, usar o Cursor, ou então algum projeto open source que você conseguir. O Cursor você paga, porém você não precisa ter a LLM, então é mais fácil nesse sentido, porque isso é o paradigma do mundo, assim, sabe? Eu acho que para começar a programar talvez não seja a melhor ideia, mas ainda é questionável, porque é uma ferramenta que vai fazer parte do seu dia a dia, assim, tem que entender. Agora, com relação a contribuir nos projetos open source, o melhor jeito que eu vejo é porque, tipo assim, no Lensflow tem muita coisa, até mesmo que fica em cima de mim, então a gente tem muito trabalho a ser feito ainda no sentido de melhorar o jeito como a gente gerencia as issues e as PRs, certo? Mas tem muita issue que está lá aberta e é super fácil de resolver, sabe? Ou até mesmo uma coisa que eu toda vez que eu vejo, eu fico feliz demais, na hora que eu entro numa issue e tem outras pessoas respondendo, porque o fator não é que você precisa resolver o problema com código, sabe? Só de você estar ali falando, ó, peraí, essa coisa tem a ver com aquela issue e tal pessoa respondeu isso ou aquilo, talvez, sabe? Isso, ajudar a comunidade já é nossa, é infinito. Na hora que eu olho, eu percebo que eu não vou, tipo assim, eu tô tendo ajuda, sabe? Hoje em dia eu tenho mais ajuda, só que eu ainda tenho isso na minha cabeça que eu tava fazendo tudo sozinho, sabe? E que é pesado pra caramba, sabe? Então, na hora que você vê que você tem ajuda, é imenso. Agora, no sentido de ajudar com código, aí eu acho que o melhor jeito é se expor às comunidades, que as pessoas, tipo assim, os discords ou as issues, os lugares onde as pessoas estão conversando desse produto ou desse projeto, e ver os problemas que as pessoas estão tendo e falar, cara, eu acho que eu consigo arrumar isso, ou então deixa eu pelo menos tentar e entender e arrumar isso. Isso é uma coisa que eu tinha dificuldade, porque você sente que você vai dispor de um tempo que vai ser jogado fora. Mas no final, você está ali para aprender, certo? Você vai aprender e vai acabar ajudando alguém no processo. Então é muito, muito valioso fazer isso. Acho que esse é o grande poder do open source, né? De realmente você estar ali com a comunidade, conversar. Às vezes a ideia que você dá não é tão boa, mas aí vem outra pessoa e adiciona, aquilo vai melhorando, né? O Igor deu uma dica também bem legal aqui, que issue de documentação sempre é muito bom para começar, porque você acaba tendo que entender o projeto. Realmente é uma boa dica. Você consegue olhar lá pelas tags, né? Geralmente, se for um projeto ali que é fácil ali para você iniciar, você consegue olhar pelas tags. Gente, só para avisar, a gente vai passar um pouquinho do horário. Se vocês têm compromisso, alguma coisa assim, não tem problema. Gabi, você está de boa com passar um pouquinho do horário? Sim. Fechou. Então, eu vou continuar aqui, seguir um pouquinho, porque sempre, depois que a gente conversa, eu trago também outras coisas para a gente conversar mais um pouco. Não basta falar, mas a gente quer falar mais um pouquinho. Então, eu trouxe aqui para a gente que maio é o mês da pessoa mantenedora. Ele é conhecido, não sei se vocês sabem, né? Mas é o Maintainer Month. Ele é uma prática recente, tá? Foi criada pelo GitHub em 2022 e depois as outras organizações, como a Open Source Initiative, a Open Collective e o GitLab, também apoiaram essa coisa de maio ser o mês da pessoa mantenedora. E aí é aquela coisa, né, com o propósito ali de reconhecer, apoiar, celebrar todas as pessoas mantenedoras, que, como o Gabi disse, não é fácil, tem muita coisa para resolver, às vezes a gente, né, também aqui, a gente tendo o apoio aí, o Igor também faz parte do BR Úteis, ali ajuda a gente sabe como ter uma pessoa ali olhando, às vezes falar, ter aquela ideia ali do projeto, ajuda muito, né, a pessoa mantenedora, porque nem sempre a gente vai ter aquele trabalho como um trabalho fixo, pode ser que seja algo que faça depois do horário, mas o que move o open source mesmo é isso, essa coisa de comunidade, da pessoa vir, comentar, e é o que deixa tudo muito mais legal, né? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais, o GitHub tem uma página dedicada a isso, que é o maintainermon.github.com, e tem o blog também da Open Source da OSI, pronto, vamos melhorar, e eu falaria para vocês ficarem de olho dentro desse blog, porque um passarinho roxo me contou que vai acontecer uma coisa muito legal ainda este mês de maio.
E também um passarinho me contou que todo mês de maio acontece uma reunião, enfim, para pessoas lá do GitHub, com todos os maintainers. Então, tem, enfim, palestras, cursos sobre tudo que acontece, e é isso. Mas ele é fechado para pessoas de fora. E aí eu trouxe aqui também algumas dicas, né, que o Gabi estava falando também, até se quiser adicionar alguma coisa aqui, mas como que eu posso, né, me tornar uma pessoa mantenedora aí dos projetos de código aberto, né? Acho que, antes de tudo, é começar contribuindo. O que a gente fala muito aqui na Cumbuca cara, não existe pergunta burra, não existe medo, não existe... Você vai lá, você tenta, vai abrir um PR, vai acontecer ali durante algum tempo, alguém vai avaliar, vai analisar, se tiver correto, ok, vai dar um merge, senão a pessoa vai vir, ela vai te falar, e tudo é muito seguro, né? Eu acho que a gente, quando é iniciante, a gente tem aquela ideia de, vou clicar no botão, vai explodir tudo. Não, não é assim, né? O Gabi falou ali do GitHub Actions, justamente para isso, porque se der merge, acontecer alguma coisa errada, enfim, culpa de quem revisou aquele PR, né? Mas está tudo programado, preparado para que a gente possa retornar. Então, não tenham medo de tentar, não tenham medo de realmente começar a contribuir, né? Escolher um projeto que faça sentido para você. Pode ser uma coisa que você usa, uma coisa que você precisa para algum trabalho, ou alguma coisa que você quer aprender, enfim. Eu acho que faz muito sentido conversar ali com a comunidade dentro do GitHub. Quando você entra na página ali do repositório, tem o Discussions, que você clica lá do ladinho. Então, lá dentro, você pode perguntar, eu tenho dúvidas sobre isso, pergunta, fala, e as pessoas geralmente são muito ativas nessas comunidades ali dentro, tá? E a troca é o coração de tudo. Então, seja constante também, então vai fazendo as contribuições ali, vai mostrando o comprometimento. Se você gosta muito desse projeto, né, se você quer participar lá do Langflow, vai sendo constante, vai aparecendo, vai ajudando, vai entendendo o que acontece dentro daqueles PRs, né? Oferece ajuda com organização. Às vezes, responder alguma dúvida, revisar PR, o README, que foi o que o Igor falou ali na documentação, às vezes você vê alguma coisa... Cara, olha, eu acho que aqui poderia melhorar um pouquinho. Eu fui ler o Contributing, que é um documento muito importante para quem quer contribuir. Achei que não ficou tão claro. Será que se a gente colocasse isso não ficaria melhor? Nossa, maravilhoso. Documenta e acolha as pessoas também que estão conhecendo, né? Então, criar esse ambiente acolhedor também vai te ajudar a ser essa pessoa mantenedora, né? E quanto mais documentados, suponhamos que você está fazendo uma coisa sua, quanto mais documento tiver, eu acho que mais fácil das pessoas também compreenderem o que você está fazendo e quererem te ajudar, né? E aí o último seria cria ou adota um repositório, que pode ser um projeto novo ou algo que estava abandonado ali, que precisa de uma atenção. Então, dedica um pouquinho do teu tempo, que é realmente muito legal. É um processo muito massa. E a partir do momento que tu vai recebendo ali as contribuições de outras pessoas, torna tudo isso muito mais legal. Você tem mais alguma dica, Gabi, que você acha que adicionaria aqui? Eu acho que não, pô. Eu acho que é isso aí mesmo. Qualquer ajuda é bem-vinda, assim. É muito... na hora que chega um certo ponto que vira coisa demais, você acaba deixando de lado algumas coisas, porque você sabe que precisa arrumar, mas agora é aquilo, aí amanhã aparece uma coisa nova. Então, assim... acho que até ideias novas, assim, né? Tipo, você tem uma ideia, joga lá e Sim, ajuda também, né? Sim, é sempre muito útil. E aí, por que é tão importante, né? Por que a gente, aqui na Cumbuca, a gente sempre vai falar de código aberto, né? Mas por que a gente acredita que tudo isso é tão importante? É porque a gente vai sustentar esse ecossistema, né? Assim como o Gabi estava falando, muitas coisas que a gente utiliza hoje vêm de projetos de código aberto, então a gente, né, vai fortalecendo aí esse nosso grande ecossistema. E aí a gente consegue também ampliar todas as vozes que estão ali, então você não precisa ter uma credencial para participar, para ter, enfim, olha lá o Contribute, vê como que você pode fazer essa primeira contribuição, mas geralmente os projetos eles são abertos para todas as pessoas realmente participarem, gera também aquela autonomia profissional.
Então, você tá ali, você entender sobre a arquitetura do projeto, fazer aquela manutenção, vai te dando habilidades técnicas e de liderança também, de como falar com as pessoas, de como, né, colocar aquilo ali, deixar aquela descrição um pouco melhor para que as pessoas possam entender e resolver aquela issue, por exemplo. Construir aquela comunidade, então ser mantenedor também é falar com outras pessoas, né? E aí começa aquela coisa de pessoas, networking, quem sabe você consegue uma oportunidade, tudo isso vai girando, né? E aí, uma parte que a gente falou é da visibilidade e reconhecimento, que é uma porta muito grande para a Bolsa, para trabalho e networking. Como a gente já comentou aqui no meu processo ali, né, de início, que foi como a gente pensou que seria com o Bucadev, que era para ser só um repositório, né? Enfim, com as pequenas contribuições que eu fazia ali no BR Úteis, acontecia de aparecer e-mails, olha, tem uma vaga aqui, eu vi que você faz contribuições, você não quer vir aqui fazer um teste e tal, e eu nem estava na época procurando um emprego, então foi algo assim que realmente é algo que pode mudar ali a tua entrada no mercado de trabalho, né? O Igor falou aqui nos comentários, no chat, que ajudar a organizar issues já é uma ajuda absurda. Se são perguntas, se são bugs, pedir mais contexto, se a pessoa criou uma issue pouco descritiva, sem como reproduzir. E é real, é realmente isso. São várias partes, né, que você pode ajudar, mas como o Gabi falou mesmo, qualquer ajuda é o máximo e é maravilhoso para a gente que está trabalhando com isso. Bom, e aí eu trouxe aqui, olha que lindo, gente, 61K, aí o GitHub do Langflow AI, para vocês darem uma olhadinha, para vocês irem lá, dar estrela. Eu sei que tem bastante estrela, mas estrela nunca é demais, principalmente para projetos brasileiros, então vão lá, dê aquela estrelinha, dá aquela olhada, vê se tem alguma issue para você ajudar, para aprender um pouquinho mais. E, cara, muito, muito, muito legal ver tudo que foi construído ali. Bonito demais. Deem uma olhada. Eu ia fazer aqui, eu ia passear um pouquinho, mas a gente está sem tempo, mas realmente deem palco para pessoas que fazem projetos maravilhosos como este. Você quer adicionar mais alguma coisa aqui, Gabi? Só falar que vocês podem vir falar comigo, tranquilo. É claro que eu tenho dificuldade quando é muita gente, mas eu tento responder todo mundo, principalmente se eu vejo que alguém que faz parte da comunidade, brasileiro tem prioridade também. Então, agradecer também por a atenção que vocês me deram, pelo espaço de contar um pouco da história, foi muito legal. O Langflow, outro número legal ali, que é o 6.4 forks, estava 6.3 até pouco tempo atrás. Gente, olha quantos forks. Muita gente. Muita gente. E vocês podem ver, tem muita issue lá, ó, dos 400 issues para revisar, 300 pull requests para revisar, tem muita coisa. Então, ajuda é bem-vinda com certeza, e não é esquecido, porque tem um fator importante que eu olho praticamente tudo que acontece, eu sei o que está acontecendo. Então, eu estou vendo tudo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu trouxe também porque aquela famosa frase, né? Se ninguém gava, o Zeca tem que gavar. E eu trouxe também aqui a Scan API, que é construído pela Camila Maia. Acho que se ela quiser falar um pouquinho sobre a Scan API, mas eu sou apaixonada nesse projeto, que também é um projeto muito legal de uma mulher brasileira, que é a Scan API. A gente ainda está no 1.4K. A Scan API está um pouquinho lá descansando, porque a gente precisa de muita ajuda também, mas eu gosto sempre de trazer e falar um pouco sobre a Scan API, e é isso. É parte da Bucadev também. Posso fazer o jabazinho aqui rapidinho? Sim, a Scan API é maneira, é um projeto que várias empresas curtiram bastante, e no fim eu não consegui mais ter tempo para gerenciar, exatamente por todas essas dificuldades que o Gabriel falou. Então, resolvi dar um passo para trás, que é primeiro criar uma comunidade de open source, para depois voltar a cuidar mais dos projetos e assim não ter eu como um gargalo, né?
Então, começar a ensinar mais para as pessoas sobre open source, começar a trazer mais conteúdo, trazer mais material, trazer mais o interesse das pessoas, porque eu achei que a batalha sozinha estava muito grande, mas logo vamos continuar mantendo. Enfim, temos grandes planos aí. E para quem não conhece, ScanAPI é uma biblioteca que faz teste de integração entre APIs. Então, você não precisa saber qualquer linguagem da API, nada. Você cria lá um YAML ou um JSON, se gostar mais, dizendo quais endpoints que você quer testar, o que que você quer testar. Eu quero testar o body, quero testar o header. Você diz exatamente, você consegue atochar lá um, um código Python na hora. Então, você tem bastante flexibilidade para testar a sua API. E você consegue também testar a sua API e as de terceiros, né? Porque você não precisa saber como a API foi implementada. Quando você sentir uma foto da API, diz como é que está a saúde dela. Enfim, é bem maneiro. Red Hat já patrocinou, New Relic já me patrocinou também por causa desse projeto, e tivemos outras várias enfim, empresas animadas com isso e utilizando. E logo, logo vamos voltar. Se você curte a ideia também, quer contribuir com a Scan API, voltar a dar um gás nesse projeto, manda mensagem também. E vamos dar estrela, né? Mais estrelinha também para a Scan API, que ela merece. Mas é um projeto que eu tenho muito carinho também pela trajetória da Camila. Eu acho que também é um projeto que é legal para vocês olharem, aprenderem, e é super legal. O tutorial que eu passei ali no chat é bem fácil, bem tranquilo, e é bem maneiro também para você compreender como ele funciona, né? E aí vem aquela pergunta que a gente sempre recebe. Eu quero começar, mas eu não sei por onde. Então, a dica é, vai lá no nosso site, a gente tem uma aba chamada Projetos, e lá a gente lista todos os projetos que a gente tem, inclusive um que é ótimo para você começar, é o GitCaus. Eu não vou dar o caminho agora, mas é para você olhar. Cara, o GitCaus é o parquinho da diversão, então você taca fogo lá, fogo no parquinho, pode faz sua primeira contribuição, entende como é que funciona aquele fluxo, né? E ele é super legal ali para você iniciar. E a gente está trazendo ainda mais projetos dessa forma para que mais pessoas possam compreender como é que funciona aí o fluxo de trabalho. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Muito feliz do Gabi ter vindo, ter participado aqui com a gente, ter compartilhado aí conhecimento também. Muito obrigada por estarem aqui. E nosso próximo Alô Comunidade, que será o 05, eu errei, dia 4/6, 4 de julho, quarta-feira ao meio-dia. Passar para vocês que também será uma pessoa maravilhosa que vai vir aqui contar um pouco mais sobre a trajetória, dar dicas, mas já está marcado, tá? Logo a gente vai colocar lá para vocês. E é isso, tenha uma boa semana, muito obrigada. Se você tem alguma ideia de tema ou pessoa convidada, compartilha com a gente tem um formulário para o Alô Comunidade. E é isso, gente. Muito obrigada, um beijo, galera do YouTube. Tchau, quem quiser ficar aí batendo papo, pode ficar.